E na internet você tem coisas que você fala, né? Sobre o que tá acontecendo e tudo mais. O último que eu vi agora foi do Will Smith lá, né? Com o Chris Rock. Foi uma coisa que me deu... Então, esse dia eu tive que apagar um story. Sério? Te juro, cara, deu 150 comentários. Eu falei pra Mica, né, Mica? Eu falei assim, Mica, eu não vou dar conta de responder isso aqui, não. Aí o que eu fiz? Eu apaguei um story, aí já repostei um outro que explicava certinho Massa. o que eu tinha falado e como eu pensava. Entendeu? Porque, nossa, como esse negócio ardeu, né, menino? E você tava assim, eu tava assistindo na hora ao vivo. Eu não... Nossa, a gente Eu tava. Aí eu tremi, eu tava no sofá, eu não conseguia dormir depois. Eu fui dormir aquele dia muito tarde. Eu durmo cedo também. Porque para acordar cedo eu tenho que. Eu não sei você, mas eu durmo cedo. E aquele dia eu fiquei tentado com aquilo. Eu fiquei assim, gente, eu não acredito que eu vi isso. Porque eu estava vivendo um momento em que eu achei que fosse prazeroso, legal, emocionante. Né, o cara lá, o ator também, já que era deficiente auditivo, já tinha ganhado já o Oscar dele. Então, eu me emocionei, porque todo mundo ficou em pé, aplaudiu ele assim, nossa, que Oscar lindo, que maravilhoso. Aí já entrou umas piadas nada a ver, porque o Oscar tem isso, né? É tóxico, meu. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. E eles sempre chamam pessoas que são assim, que vão ali e ficam gongando com quem está sentado. Porque eu acho que a pessoa, quem está assistindo, fica assim, nossa, que da hora, né? Porque a pessoa é tão poderosa, né? Meryl Streep, nossa, maravilhosa, tão intocável. Aí vem alguém lá e zoa ela, porque ela foi a mais indicada, mas na verdade foi a mais perdedora de todas. Por quê? Ganhou 1, 2, sei lá, entendeu? Então, são tipos de piada que às vezes você não pensa, mas o cara está gongando a Deus ali, né? Então, eu tenho um prazer nisso. O Oscar sempre investiu nisso. Só que se você for parar para pensar, sempre vai pro erro essas piadas. Ela sempre cai para uma coisa que não dá certo, entendeu? O filtro ali vai acabando. Só que aí, aconteceu, né? E eu, sinceramente, fiquei assim, meu Deus, para que tudo isso, né? E você falando, todos erraram, né? Todos erraram. Não, quem errou primeiro foi o cara que fez a piada, é óbvio. Ponto. Ninguém... E outra coisa também, sabe o que eu percebi? Que as pessoas, assim, por eu estar falando que o Will Smith estava errado, eles acharam que eu estava dando razão pro Chris Rock. Por isso que eu falei, todos erraram. Porque assim, tem como você ser contra todos. Não é porque você é contra um que você é a favor do outro. Com certeza. E hoje em dia, vou falar essa terceira via, não quero falar de política, tá? Mas essa terceira via, ela é muito mal vista. E eu não estou me posicionando politicamente aqui, tá, gente? Estou usando nessa situação, pelo amor de Deus, que eu não quero entrar nisso. Mas você não estar a favor de ninguém, ninguém aceita isso. Ou você está a favor de um ou de outro. Não tem como. Então, assim, sinceramente, Chris Rock é um idiota. Sempre falou besteira. Ele sempre foi idiota. Entendeu? Mas todo mundo adora assistir Everybody Hates Chris. Né? É engraçado. E é o cara que a gente está falando que eu estou falando que é idiota. Sim. E eu super assisti. O Will Smith, nossa, o cara sempre busca. Você vê coisa no YouTube dele, no canal dele do YouTube, ele faz vários conteúdos sobre buscar evolução. Tem um monte de coisa legal, entendeu? Então, eu, particularmente, que já tinha visto vídeos dele falando sobre isso, na hora eu fiquei chocado. Aí eu fiquei esperando, não foi zoeira, eles vão falar alguma coisa. Esse é o sentimento, né? E fiquei lá. Aí ele ganhou o Oscar. Aí ele meio que chorou, fez aquele discurso meio que se desculpando mesmo, sabe? Mas ao mesmo tempo se desculpando, mas jogando a culpa no personagem, que ele tinha feito, que eu não assisti o filme ainda. Mas ele falou assim, o personagem que eu fiz, ele defendia a família. Então sabe aquela desculpa meio que não se... Aí eu falei assim, gente, mentira, acho que foi verdade mesmo, não foi nada. Aí depois eu estava vendo uma entrevista do produtor do Oscar, o cara que... Ele não é o diretor, mas é o produtor, é o cara que está cuidando de tudo ali atrás. E ele comentando como é que foi. Na hora que o cara deu tapa no Chris Rock, veio o intervalo, a polícia estava lá e falou para o Chris Rock, você quer que a gente prenda ele? Você sabia disso ou não? Aí o Chris Rock falou que não, ele não queria abrir denúncia naquela hora. Aí, mas se fosse a polícia mesmo, teria ido lá prender. Só que eles não sabiam o que tinha acontecido, porque, na verdade, até eles, aí o produtor falando, eles ainda estavam achando que tinha sido uma coisa que não foi real. Entendi. Eles ali também estavam perdidos. Então, aquela sensação que eu tive no sofá da minha casa, em São José dos Campos, foi a mesma que o cara teve lá, que estava lá. Olha que louco. Caramba. Caraca, velho. Nossa, imagina, parceiro. Ninguém bota fé, mano. Não, até hoje. Eu acho que vai vir ainda alguma coisa explicando tudo. Eu tô esperando, sabe? Tipo assim, né? Seria massa. Meu sonho, tipo assim, E sabe? com uma moral, assim, que a gente fica, nossa, era pra gente aprender como isso. Eu sou ruim, que ser humano péssimo que eu sou. Vou melhorar. Kaique comentou aqui, ó, a situação foi horrível, mas que pelo menos sirva pro Oscar repensar esse stand-up nojento. Então, sim, porque eu até falei isso. O Oscar errou, porque ele sabe que o Chris Rock, sabe? Gente, o Chris Rock, ele tem vários problemas com todo tipo de pessoa, de toda a classe social, de tudo. Se você for ler sobre ele, você vai ver que ele tem problema com todo mundo. Então, todo o mundo. nome da série
Tadinho, né? Judiação. Mas aquela não dá pena dele naquela época, assim? Será que ele não explica A por ele série eu ser acho assim? maravilhosa. Então, mas ele, tadinho, não sofre tanto. Não dá vontade de pegar o Chris. Eu queria ser amigo do Chris. Eu falei assim, se eu fosse amigo do Chris, ia ser tão legal com ele, ia ser tão legal. Sim. Você entende? Então, às vezes até explica por que ele arranja tanto... Vai ver que ele levou tanta panca. Não estou justificando, pelo amor de Deus, tá, gente? É que eu sempre gosto de entender. Né? Hoje eu tive uma reunião que foi falado isso até, né? Que eu falei isso. Essa reunião... Essa reunião... Olha, essa reunião, se eu falasse aqui... Nossa. Não vou falar, pelo amor de Deus, aqui? eu sei. A minha assessora tá aqui, ó. Então vamos esquecer, mas daí ele volta. Daí, tá bom, vamos esquecer. Vou na assessora, porque já me ajuda. Não, mas é porque, assim, às vezes, a gente não quer falar quem tá certo e quem tá errado. A gente só quer expor a situação para a gente entender e não acontecer de novo. Pois é. Então, a gente, por exemplo, eu falando do Chris Rock aqui, a gente entende porque, de repente, ele solta essas coisas absurdas, e não que a gente justifique ele acha que ele está certo de fazer isso, mas a gente entende de onde vem tanta porcaria. São porcarias mal resolvidas, entendeu? Na vida dele. E pronto, entendeu? E assim, só da gente falar sobre esse assunto, né? Tipo assim, ó, a gente, igual você deixou muito claro, né? Acho que ninguém tá com dúvida aqui que você não tá de um lado nem do outro, até porque nem precisa. E é isso. Mesmo assim, aposta que vai ter gente que vai fazer um tipo de comentário ou vai deduzir. Então você que vai fazer um comentário é o seguinte, gente, eu não apoio a violência de maneira alguma. Eu acho que assim, a partir do momento que você beliscou, entendeu? Você até avançou na pessoa, não bateu. Essa coisa do... Eu acho que aí você já... Perder a razão não quer dizer que o outro está certo e você deixou de estar certo e está errado. Mas é que você... imagina o seguinte, ó, visualiza. Eu fiquei imaginando isso, te juro. Olha como eu estava tão doente sábado, domingo de madrugada, que eu fiquei pensando nisso. O que ele podia ter feito? Imagina se o cara faz essa piada, aí ele deu risada. Ele deu risada, mas viu para a mulher que não deu certo? Ele faz assim, ó. E deixa ali, ó, a cadeira dele vazia. Esqueci. E deixa a cadeira dele vazia de ator que ia ganhar Oscar porque ele estava sentado no meio. Ele ouve a piada e sai do Oscar com a mulher dele. Imagina o que isso ia ser pro Oscar, pro Chris Rock. Você está entendendo que o silêncio ia ser... não ia ser um tapa, ia ser tipo uma surra. O silêncio ia ser uma surra. O cara ia dar uma surra em todo mundo, na sociedade, tudo. O cara, te juro, ele ia ser o presidente dos Estados Unidos. Porque ia ser muito legal se ele fizesse isso. Tipo, não vou rebater. Mas é que o cara... Eu entendo o outro lado, que fala que ele quis reagir tudo. Mas eu sou dessa linha. Entendeu? Ignora, deixa a pessoa falando sozinha, que uma hora vai vir, a pessoa vai pagar por isso. E não é que ela vai pagar e vai se ferrar na vida por causa disso. Mas é que a pessoa vai ter um aprendizado com isso e que ela vai mudar, que é o que importa. O que importa é o Chris Rock parar de falar merda. Não é a pessoa ter razão. Você está entendendo? E fora a maturidade que ele ia demonstrar ali, dele sair e deixar todo mundo, o cara lá falando sozinho, né? E depois ele ia ter a oportunidade dele expressar a opinião após e mostrar que, tipo assim, aquilo que você falou, que ele divulga nas redes sociais, YouTube, etc. Ia bombar. Que, entendeu? Ele ia ter muito mais repercussão. Não, eu concordo, assim, é que... não lembro aonde eu vi isso, acho que foi até no Cauê, tipo, que quantas vezes você já não voltou pra sua casa, tipo, com uma discussão, uma situação, e aí você fala, você devia ter feito isso, mano. Sim. Isso é a hora que o sangue sobe também. Mas, amigo, o sangue sobe, aí, desculpa, mas eu vou ter que falar isso, gente. A gente tem a razão. Não, pode crer, eu não tô falando assim razão, de bater, pensa... tá ligado? Mas, tipo não, assim, ele teria N possibilidades, né, de resolver aquilo, assim. Se ele tivesse só gritado do jeito que ele gritou, também não teria sido legal. Não teria sido legal. Não teria sido legal. A gente não tem como a gente querer justificar. Desculpa, eu no meu local de ser humano, estou falando da minha experiência de vida. Eu já sofri muita coisa. Muita coisa por ser gay. Muita coisa, quando eu era moleque. Muita coisa. Tipo, quando eu era adolescente. Muita coisa. Eu sou um homem gay na televisão. Você acha que é fácil? Não é fácil. Você entende? Eu tenho que fazer que nem a mulher tem que fazer também. A mulher tem que fazer 3 vezes mais. E eu também tenho. E eu vejo isso por pessoas que estão ali do meu lado, com homem hétero. E se você acha que isso é mimimi, gente, você vai me desculpar. É a minha realidade de vida. E eu sei disso. É o que eu vivo. Eu tenho que fazer sempre 3 vezes mais. Eu não tenho que fazer uma vez mais. O chefe pediu isso, eu faço isso. Você está entendendo? E tem que ser, tem que ser. Eu já percebi isso desde o começo. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Não, por causa da... Não, eu fiquei tão em pé da vida agora que eu até esqueci. Não, porque a gente tava falando sobre a reação dele, né? Então, agora, imagina se eu
te juro, se eu desse um tapa na cara de todo mundo, seja onde for, no trabalho, claro. eu ia estar preso, eu ia estar, sei lá o quê, entendeu? Eu ia... Sério, Não, mas eu não tô falando assim, eu não tô falando de que o tapa seria a solução. Sim. Existem diversas. É que quando a gente tá aqui sentado, conversando, tranquilo e tal, a gente fala, pô, olha que legal seria se ele ficasse em silêncio, se ele fizesse, né? A gente não sabe como é, velho. Tipo, você passa por... É tipo isso, assim, essas situações que você passa... Sabe como que é. Sim, mas não dá pra gente... Você nunca foi humilhado? Não dá pra gente premeditar, tipo, exatamente uma ação foda. Eu acho que se ele tivesse gritado, tava bom também, entendeu? Tipo... E também eu acho que as pessoas acabam... Enfim, também não tomando... tomando um partido. Sim, pode tomar, né? De tipo assim, as pessoas julgam a violência a partir de um ato violento, de um tapa, de um soco e tudo mais. Só que o que o Chris Rock fez também foi violento, uma violência entendeu? verbal. É uma Pô, mas eu já violência fui xingado. também, exatamente. Eu já fui Então, xingado, só que imagina se toda vez que eu fosse xingado, Sim. seja do que for, Exatamente. eu fosse lá bater. Só que porque daí eu tinha o direito pensando assim também. Porque Só já que me daí, xingaram. como o Will Smith bateu, parece que ficou muito maior do que a violência que o Chris Rock também cometeu, entendeu? Tipo assim, os dois foram violentos. Tá, mas agora assim. vamos supor, ele foi lá e deu tapa. E se o outro infeliz, que já tinha sido infeliz de xingar, continuasse a briga? Tá entendendo? Que aí, se a gente for parar nisso, a gente vai, onde a gente vai parar? Na guerra? Você tá entendendo? Eu acho que assim, a gente tem que ter uma sensibilidade de que assim, estamos num mundo onde o problema do mundo é o ser humano. O problema do mundo não são os animais, não é a natureza. Quem está cagando com tudo é o ser humano. Inclusive nos relacionamentos. E a gente é o quê? Quando eu falo ser humano, estou falando de mim. Não estou falando dos outros, estou falando de mim. Eu sou ser humano. Então, o problema do mundo está também em mim. Como a solução do mundo está onde? Nos seres humanos. Você está entendendo? Assim, jogando Tá coisas presente. aqui também, que o que eu tava falando, né, e até dessa complementa, tipo, é mais né, nesse lugar de, tipo assim, agora é mais tranquilo pra gente falar o que poderia ter sido feito e como sim. seria muito legal se fosse desse jeito. Não estamos justificando a questão da agressão. Sim. Também acho que não é o caminho, né? É mais esse lugar, assim. Mas jogando coisas aqui, tipo, o ser humano tem esse costume de se colocar como ser humano e também deixar os animais em outro lugar, assim. Verdade. Nós somos animais também, né? Mas a gente, animal... Racional, mas a gente tem É o que instinto, a gente tem diferencia. coisa também. E o que a gente está vendo hoje em dia é o quê? O bicho ser mais humano do que o bicho. É verdade. E você acha isso? Gente, isso é a coisa mais Isso é foda. vergonhosa que tem. É vergonhoso, cara. Lucas, teve uma época que você chegou a... já perguntamos, né, disso.